Então vamos lá, pessoal, me adapte aqui novamente, ajeitando aqui para ver se eu vou ficar bonitinho, beleza? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, pelo menos na minha opinião, que se chama documentação como código. Mas Gabriel, que vem a ser isso? Muito simples. Documentação como código é usar as ferramentas de programação de código para gerar documentos para vocês. E o site da MinAdapt usa essa metodologia. Então, se você olhar aqui o nosso site, principalmente aqui nas partes dos documentos, né, o nosso blog, ele está usando a filosofia documentação como código. Beleza. Existe uma apresentação aqui, né? A gente vai criar, eu vou explicar um pouquinho da filosofia e a gente vai criar do zero um repositório na MinAdapt para fazer esse tipo de apresentação usando só documentos de texto, que são documentos Markdown, no nosso caso aqui. Beleza, então essa apresentação eu fiz quando eu estava trabalhando no Automatiza MG. Nós vamos atualizar algumas coisinhas que estão aqui nela, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas qual que é a ideia, né? Qual que é a nossa agenda aqui hoje? Nós vamos falar primeiro da filosofia Doc as Code, depois eu vou mostrar todos os pré-requisitos para você fazer isso funcionar aí na sua máquina, ganhar ali algumas coisinhas que o GitHub te dá de graça, que é, por exemplo, a publicação automática do seu documento, e algumas coisinhas mais, que eu não lembro aqui o que é, mas a gente chega lá. Beleza. O que é a filosofia Doc as Code? Primeiro é um livro, né? Aqui os autores, né, estão descrevendo o que eles entendem como documentação as Code. E aqui ele fala o seguinte: você tem que ter um lugar para registrar os seus issues, né? Os seus pontos de melhoria, os seus problemas, as suas ideias para que aquele documento desenvolva. Você tem que ter ferramenta de controle de versão, que no nosso caso é o Git. Eu vou explicar e vou mostrar o Git na prática aqui, então se você nunca usou o Git, não vai embora, porque aqui vai ser um one-on-one do zero, você vai gostar. Você tem que saber linguagem de Markdown. Ele deu aqui até outros exemplos para escrita de texto, mas na minha opinião o Markdown é mais simples. Vamos ficar nele que você vai se dar bem. Possibilidades de revisão de código. Então, como a gente está usando o GitHub, a gente vai conseguir ali mandar esse trabalho para o coleguinha revisar para a gente. E testes. Testes antes de publicar o nosso documento. E aí você vai falar comigo assim: poxa vida, Gabriel, eu não preciso disso, eu já tenho o Word, eu já tenho um documento, os meus documentos, toda a minha pastinha do Drive. Então, se eu te contar que o Markdown é muito mais simples de escrever o seu documento do que o Word, você vai ver. E o resultado final disso vai ser muito mais bonito, tá? Porque a gente pode gerar uma página HTML. Olha que beleza, eu acho bonito, eu acho muito bonito, né? Você criar não sobre nós, né? Ops, cliquei errado de novo. Mas você clicar aqui no blog, por exemplo, você fazer um post, pensa que isso é o seu documento. Aliás, te convido a ler aqui os nossos posts, tanto os meus quanto da Rayane. Tem muito conteúdo bom aqui para você. Mas enfim, olha que elegante. Você não consegue fazer isso no Word, né? Você não consegue fazer isso num Google Docs. Então, fica muito mais elegante. Essa é uma versão, né? Eu posso transformar um Markdown em uma página HTML, mas eu posso transformar numa página HTML para fazer a apresentação. Eu posso transformar num PDF. Eu posso fazer com ele o que eu quiser, desde que eu siga e que eu use essas premissas que ela coloca aqui. Se você ficou interessado, dá uma lidinha nesse livro. É um pouco pesado, digamos assim, um pouco maçante, mas acho que vale a pena pelos ganhos. Mas se você não tiver tempo, acompanhe esse vídeo até o final,
que eu vou te contar tudo na prática. Beleza, vamos lá para a nossa apresentação. Você já entendeu um pouquinho de documentação como código. E eu quero falar só mais uma coisa. Inclusive, tem isso aqui no em um dos posts que a gente já escreveu, que é pare tudo que você está fazendo e vem conhecer o GitHub. Por quê? O que eu estou colocando aqui? O GitHub é uma ferramenta para compartilhamento de trabalho, né? Não vou falar código porque você não ficar com medo, falar, eu não sou programador, não é isso. Ali você coloca documento de texto. Você trabalha no escritório, 90% do trabalho que você faz é criar texto, né? E isso você vai guardar ali no GitHub. É exatamente isso que eu vou te mostrar. O GitHub foi feito exatamente para isso. Se você ficou amedrontado porque viu uma telinha preta, né? Estou abrindo aqui do lado, para mim do lado direito, para você do lado esquerdo, não sei. Não se amedronte, porque o que você vai ter que aprender para fazer aqui nessa tela preta, estou botando a mão na tela como se você estivesse vendo, né? Tô doido. O que você vai fazer aqui na tela preta é tão pouco e tão básico para te dar um incremento de produtividade que vale a pena, beleza? Mas eu não quero te convencer com palavras, eu quero te convencer mostrando como construir. Que nós vamos construir uma apresentação igual a essa no nosso repositório. Então, se você quiser impressionar o seu chefe, semana que vem ele te pediu para fazer uma apresentação, você não vai mandar para ele mais um arquivo PowerPoint, que na hora que ele clica ele tem que liberar acesso àquela confusão. Não, você vai mandar um link disponível na internet, ele vai abrir, vai ver da máquina dele, inclusive isso aqui fica ótimo no celular, tá bom? Pré-requisitos. O que eu tenho de pré-requisitos? Eu tenho que ter instalado na minha máquina algumas ferramentas que nós vamos ver, eu tenho que saber usar o GitHub, que eu já vou de quebra te ensinar o básico aqui, com esse básico você vai fazer 90% das coisas. Eu tenho que saber um pouquinho dos comandos de terminal, vou te mostrar só para você começar a perder o medo, mas se você quiser fazer na interface gráfica aí do seu sistema operacional, você consegue também. O mais importante de tudo, eu tenho que saber a sintaxe do Markdown. Não se assuste, porque se você souber 9 sintaxes, 9 jeitos de escrever as coisas no Markdown, we are good to go, ou seja, você já está pronto para construir a sua documentação como uma pessoa que se adapta às novas demandas do mercado. E aí a gente vai precisar de um gerador de site estático, que no nosso caso aqui vai ser o MKDocs, que é uma ferramenta em Python. Você não precisava nem de saber isso tudo, eu tô te contando para você entender o por trás aí do capô e para você não ficar perdido. Mas se eu só te ensinasse aqui o Markdown, já estava de bom tamanho. Beleza? Aqui tem um pouquinho, né, falando um resumo, né, que é a filosofia, o Doc as Code é a filosofia que preconiza a escrita de documentação com as mesmas ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistema. E aí essas ferramentas, deixa eu ver para onde que esse link está levando. É um link do nosso post ali no antigo futuro já começou, depois a gente mudou isso para Me Adapt. Esse post inclusive é muito interessante. Eu vou pegar esse aqui e vou passar lá para o nosso Me Adapt. Mas a gente usa essas ferramentas de... Opa, cadê a apresentação? A gente usa as mesmas ferramentas que são essas que eu já falei, né? GitHub, Markdown e por aí vai. Isso é uma filosofia e você vai, a partir de hoje, passar a compartilhar essa filosofia com os seus colegas de trabalho. Alguns exemplos, né? Já dei aqui, já comecei com os exemplos que o site da Me Adapt. Esta apresentação que você está assistindo é clean, né? Ela é bonita, essas setinhas aqui. Você não tá vendo a setinha, que vacilo meu. Olha aqui, é bonito essa setinha aqui do lado
Deixa eu diminuir aqui minha assim, né? Poxa vida. Aqui tá bom. É bonita essa setinha, né? Eu tô passando ela aqui, ó. Eu acho interessante. E aqui ela já fica ali, ó, te mostrando que tem conteúdo aqui embaixo, ó. Isso tudo a ferramenta te dá de graça. Eu não fiz nada disso, eu só escrevi um documento de texto para chegar nisso aqui. GitHub, se você ainda não tem, se registre. Então, deixa eu abrir uma guia anônima aqui. Vamos lá no GitHub. Você vai aqui pedir para fazer não um sign-in, mas um sign-up. Aonde que tá? Aqui, ó, sign-up. Muito simples. E ele te fala, bem-vindo ao GitHub, digita o seu e-mail, você vai digitar. Vamos pôr aqui o gabriel@meadapt.com. Vou continuar. Ele vai me dar termos e serviços? Para que ele está me dando isso? Vai pedir para eu criar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois ele vai me pedir para resolver aqui alguns problemas. É um CAPTCHA. Pronto, sua conta está criada. Você confirma ali no seu e-mail, blá blá blá. Isso aí você já está careca de saber. Então, se você ainda não tem, sugiro fazer a sua, porque você vai precisar disso para várias coisas e tutoriais que a Meadapt vai te mostrar. Detalhe interessante, gente, pelo amor de Deus, cria a conta no GitHub e põe uma foto lá, tá? Então, vamos pôr aqui na minha conta aqui, ó. Gabriel Bedornas. Põe a sua fotinha lá, não deixa aquela foto de robô lá, não, por favor. Eu acho feio pra danar. Mas vamos lá, não é sobre isso que nós estamos aqui interessados. Falamos do nosso primeiro pré-requisito. Segunda coisa, instalações. Você precisa de ter instalado aí o VS Code, ou pode ser qualquer um outro editor da sua preferência, pode ser o Sublime, pode ser o Atom, pode ser um TXT, tá? Você que escolhe. Eu sugiro o VS Code, tem vários tutoriais aí na internet te mostrando como instalar, principalmente no Windows, isso não é o problema. Você vai ter que instalar o Git e o Python. No meu caso, eu uso Linux, eu não preciso de instalar, mas se você usa o Windows, que provavelmente é a situação da grande maioria aqui, você vai entrar aqui em Python Download Python no python.org, ele vai te pedir aqui, ele vai baixar um executável para você, você vai avançar, só não esqueçam, na primeira tela tem uma pergunta, adicionar Python no path do Windows, marca aquela telinha, porque senão na hora que você vai usar os comandos Python, principalmente ali no terminal, ele não vai reconhecer, não se esqueça disso, esse detalhe é importante. Esse é o pulo do gato aqui para a instalação do Python na sua máquina. Você pode conferir se você já tem o Python instalado, né? Então abre aí o seu terminal. Na verdade, antes de ver se ele está instalado ou não, vamos instalar o Git Bash. Git for Windows, você vai digitar aí. E aí você vai entrar aqui, ó, Git. Tem que ser nesse site, gente. gitscm.com, blá blá blá. E aí você faz o download da última versão. Avançar. Beleza? Não tem muito segredão. Deixa eu passar meu rosto aqui pro outro lado. Acho que fica melhor. Beleza. Quando o Git for instalado, ele vai... Eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, se for o caso eu faço um vídeo das instalações. Mas quando o Git instalar, ele vai instalar uma coisa que chama Git Bash, que é um terminal ali para o Windows, que tem um comportamento muito parecido com esse aqui que vocês estão vendo. Para você confirmar se seu Python está instalado, você vai digitar Python. No meu caso é Python 3, mas no caso do Windows é Python version. E aí ele vai te falar qual que é a versão. A minha é 3.10.
Se você prestar atenção aqui no download, que ele... Ups. Escrevi o trem errado aqui. Se você prestar atenção aqui onde você clicou, ele vai baixar para você o Python 3.13, que não é nenhum problema para o nosso caso aqui também. Inclusive depois eu vou atualizar para usar a versão mais nova do Python. Mas problema nenhum aqui pra gente. Beleza. Ótimo, então já temos tudo que a gente precisa instalado. E agora eu vou te mostrar o one-on-one dos comandos principais que você vai precisar. Você precisa de usar todos esses comandos do terminal? Não. Eu vou te mostrar só para você perder o medo. Você pode usar a interface gráfica do seu sistema operacional para fazer isso tudo, mas tenta fazer, cara, é um negócio interessante. Inclusive, tem um vídeo do DioLinux que fala por que até hoje, em pleno 2024, a gente usa o Linux via terminal. Entra lá, eu posso até colocar aqui como a descrição desse vídeo, porque é bem interessante. Um conteúdo muito bem feito. Ok, vamos para esses comandos aqui do terminal. Onde você vai executar isso? Na Git Bash que você acabou de instalar. Quando você abrir a Git Bash, ela vai... Deixa eu aumentar aqui um tiquinho. Ela vai piscar o cursor aí, ó, e você vai digitar pwd. O pwd te mostra o diretório que você está, tá? A minha interface aqui é um pouquinho diferente, porque como eu disse eu estou no Linux, mas ele provavelmente vai te dar aí os seus C2 pontos, user e o nome do seu usuário dentro do Windows. Então esqueci o que significa pwd, Linux, Work Directory, né? Print Working Directory, ou seja, printa para mim na tela aonde que eu estou no meu diretório. Fazendo um paralelo para a interface gráfica, é a mesma coisa de eu falar que eu estou nessa pastinha Home, né? Que é onde o meu usuário dentro do Linux mora. Se você digitar aqui, ó, que é o próximo comando ls-la, deixa eu diminuir aqui um tiquinho, ele me fala, ele me lista, né, ls de listar, todas as minhas pastas dentro daquele diretório. Então você pode ver que são as mesmas pastas que estão aqui, ó. Eu tenho uma pastinha que chama vídeo. Cadê o vídeo aqui? Vou demorar a achar. Vídeos. Beleza? Então, são duas formas de fazer a mesma coisa. Uma eu estou listando as minhas pastas dentro do terminal, a outra eu estou listando dentro da interface gráfica. Então nós já aprendemos dois comandos. Toda vez que você não souber aonde você está aí no seu terminal, digita um pwd, ele te conta. E se você quiser listar o que está ali dentro, ls, ele lista dessa maneira um em cima do outro, e o ls-la, ele lista tudo, né? Ele traz todas as informações ali para você. Beleza. Faz esse exercício aí e se tiver alguma dúvida também coloca nos comentários. Como que eu me movimento aqui dentro do meu sistema operacional usando o terminal? Eu posso usar o comando cd. O cd de Change Directory, né? Eu vou mudar o diretório que eu estou. Então, se eu listei aqui ls-la e eu vi que eu tenho uma pastinha, por exemplo, que chama Code, que é onde eu guardo os meus códigos, eu quero entrar dentro dessa pastinha. O que que eu faço? Ctrl L aqui para limpar a tela, cd Code. Repara que eu usei o tab. Eu dei o C aqui, ó. Quando ele acha uma pasta lá no meu diretório que começa com C, ele autocompleta para mim. O tab é o seu melhor amigo a partir de hoje. Não sou eu, é o tab. Então, dou um Enter, ele entra na pastinha Code. Se eu der um pwd, ele me fala que eu estou dentro de Home, Gabriel Code. No seu caso aí no Windows vai ser C2 pontos, user, seu usuário e a pastinha que você entrava. Vamos supor que você entrou dentro de download. Vamos voltar aqui uma. Como que eu volto, né? CD, espaço, 2 pontos. Então eu consigo ir
para a pasta que eu quero, dando um CD, o nome da pasta, e eu quero voltar para a pasta que eu estava, se eu der o CD espaço 2 pontinhos. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma pasta download. Então se eu der um CD download, ó, eu dei só o DO e o tab, ele autocompletou. Eu estou dentro da minha pastinha download. Vamos conferir? PWD. Show de bola. Show de bola. Que é o que eu tenho aqui na interface gráfica. Ó. Se eu vier aqui no Home e clicar em Downloads, ele vai me dar tudo que está dentro da minha pasta de downloads, que está uma verdadeira bagunça. Isso não vem ao caso agora. Vamos voltar para o assunto principal. Beleza. Eu então vou voltar uma pasta, vou entrar dentro de Code, vou aumentar aqui um tiquinho. Ctrl L, ele vai limpando o meu terminal. LS-LA para me mostrar o que tem dentro da minha pastinha Code. Eu vou organizando o meu computador conforme as organizações que eu tenho no GitHub. Então eu tenho uma organização que chama MeAdapt. O que tem dentro da minha pasta MeAdapt? Os repositórios GitHub da MeAdapt. Então eu vou entrar dentro dela. PWD. Então eu estou dentro de Home, Gabriel, Code, MeAdapt, que é o equivalente de eu fazer Home, Code, Gabriel não, MeAdapt. Então se eu pegar e der um ls-la aqui, ele me mostra todas aquelas pastas ou simplesmente um ls. Beleza. Já vimos uma pancada de comando. É simples. Só basta praticar. O próximo é o mkdir de Make Directory, né? Fazer uma pasta. Ele cria para mim um diretório. Então, no lugar de eu clicar aqui com o botão direito e pedir um New Folder, eu vou criar isso aqui, ó, mkdir, mostrando doc as code MeAdapt. O que isso significa? Eu tenho uma pasta nova. Se eu tenho uma pasta nova, eu posso cd dentro dela. Inclusive, eu não sei se você reparou, ó, vou voltar aqui uma pasta. Quando eu dei cd mostrando, ele parou aqui. Porque eu usei o tab, né? Eu tenho mais de uma pasta que começa com mostrando. E aí ele para que eu seleciono, né? Eu dei outro tab, ele me deu outras duas opções. Inclusive, se você quiser, eu sugiro, aqui dentro do nosso MeAdapt tem esse post. Ah, não fizemos ainda, né? Não está disponível ainda, mas vai estar, que são os vídeos que eu mostro, eu e Rayane, fazemos um sistema usando Django. Se você gostou da ideia, também deixa os comentários aí, a gente prioriza publicar isso. Mas, mais uma vez, não é o caso, né? A gente fica entrando aqui em várias tocas de coelho. Vamos voltar para o nosso assunto principal. Mostrando doc as code para o MeAdapt. O que vai ter dentro dessa pasta? Nada. Se eu vier aqui, ó, na minha interface gráfica, tá vazio, ó. Folder is empty. A pasta tá vazia. ls-la. Não tem nada aqui, só tem o pontinho e o 2 pontinhos. O que é um pontinho e o 2 pontinhos? Um pontinho significa o meu diretório atual e o 2 pontinhos significa o diretório anterior, né? Que eu dei aqui, ó, cd espaço 2 pontinhos, volto pro código, cd, mostrando doc as code tab. Você vê que agora doc as code MeAdapt não tem mais nenhuma pasta ali que está igual, o tab funciona. Beleza. Vamos voltar aqui para nossa apresentação, porque eu já vi o mkdir, agora eu vou ver o touch. Do mesmo jeito que o mkdir cria um diretório, o touch cria um arquivo. Ué, Gabriel, por que não é makefile? Não sei. Esse touch aí, pesquisa você, escreve aqui pra gente nos comentários por que é touch e não makefile ou make alguma coisa similar.
Vamos sair dessa polêmica e vamos usar o comando touch index.md, que é o nosso primeiro arquivo Markdown. Se eu abrir isso aqui no meu VS Code, eu tenho um alias aqui que chama o meu VS Code. No Windows, basta você colocar o path de instalação do seu VS Code, que ele vai te deixar fazer a mesma coisa escrevendo code no seu terminal. E aí na hora que eu abro o meu index.md, eu posso escrever aqui meu primeiro Markdown. Vamos falar de sintaxe Markdown um pouquinho ali na frente. Estou colocando aqui um cabeçalho, a gente chega lá daqui a pouquinho, mas eu já estou começando a construir minha documentação. Então, eu vi que o touch cria arquivo, né? Eu posso criar aqui mais um, né? Index2. E aí, se eu der um ls-la aqui, ele me mostra esses dois arquivos. Se eu vier no meu VS Code e abrir aqui o index.md, eu crio aqui, né? Meu segundo Markdown. Beleza. Posso fazer isso infinitamente para quantos documentos que eu quiser. O cat, que é o nosso próximo comando, por sua vez, ele visualiza o que tem dentro do arquivo, ou seja, eu não precisaria de abrir o meu VS Code ou outro editor que eu use para ver o conteúdo daquele arquivo. Então, eu posso dar um cat aqui, ó, index.md, e ele me mostra o conteúdo. Eu posso colocar uma série de coisas aqui, ó. Primeiro parágrafo, segundo, blá blá blá, e por aí vai. Na hora que eu volto aqui, dou um cat. Rapaz, por que ele não... Ah, porque eu coloquei no arquivo 2, né? Então assim, eu dei o cat no index.md, ele não mostrou as coisas que eu criei, porque eu criei no index 2. Ok. Tá lá, o meu conteúdo. E eu tenho o comando remove, rm, né, na verdade, que é de remove. Como eu vou remover o 2, eu vou deixar esse conteúdo aqui. Então assim, perceba que eu estou aqui no index.md num arquivo de texto, cara. Eu vou escrever meu texto aqui. É como se eu tivesse com a tela do Word aberta. Beleza? A gente vai chegar lá. Então, eu vou excluir aquele arquivo com remove. Então, remove index2.md. Se eu fizer isso, ó, Ctrl L limpa minha tela, ls-la. Beleza, só tem mais um arquivo. Show de bola. Eu posso usar o remove também para remover uma pasta, mas com algumas ressalvas. Vou criar aqui mkdir teste pasta. Eu uso o remove para remover essa pasta, ele me fala lá, ó, cannot remove test pasta is a directory. Não. E agora? O que eu faço? Então, ls-la, você vê que ele dá até a cor diferente aqui no meu terminal, né? A pastinha, ela é azul escuro e isso aqui é um arquivo, né? Eu poderia ver isso aqui também, ó. No Linux ele me fala o D de diretório, quando não tem nada significa que é um arquivo. Provavelmente você não vai ver isso aí no seu, porque você está usando o Windows. Não tem problema. Como que eu removo aquilo ali, né? rm-rf teste pasta. Ele removeu. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. O RM, gente, não manda para lixeira. Ele manda embora de verdade. Então, só remove se você tiver certeza que você não vai querer aquele arquivo ou pasta mais. Se você usar o RM com RF, ele deleta a sua pasta e tudo que está lá dentro dela. Tá? Porque o R, o remove menos RF, o R do RF significa... vou falar do F primeiro. O F significa force, ou seja, deleta de qualquer jeito. E o R significa recursivo, ou seja, ele vai entrando pasta após pasta, arquivo após arquivo e vai deletando tudo.
Então, se você não queria deletar aquilo ali, você tem que tomar cuidado com o remove, porque ele não manda para a lixeira. Mas é nessa aí que os comandos do Git entram, porque ele vai começar a versionar o seu projeto. E aí, se você deletou alguma coisa que não podia, ele deixa você voltar atrás. Não, isso é poderoso demais. Tá? Como que eu começo o Git aqui no meu repositório? Primeiro você tem que ter instalado ele lá atrás. Se você não fez isso, para o vídeo, volta lá e faz a instalação. Não conseguiu instalar? Escreve um comentário aqui pra gente que a gente te ajuda. Porque a gente vai te ajudar a se adaptar às novas tecnologias de maneira fácil. Beleza, 30 minutos já de vídeo, vamos continuar, não vamos perder tempo. Vamos começar agora no one-on-one do Git, porque eu já vi que você achou fácil demais os comandos de terminal e está doidinho aí para saber como é que o Git funciona. Pois muito bem, Git init e tudo começa. Top da balada, Git init, o que que ele faz? Ctrl L para limpar de novo, ls-la, ele põe uma pasta ali dentro da sua pasta, dentro do diretório que você está trabalhando, que chama .git. E ali dentro dessa pasta que a mágica vai acontecer. Você precisa saber o que está acontecendo ali dentro? Não precisa. Você só precisa de decorar todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comandos que eu vou te mostrar aqui e você está bom para ir, né? We are good to go. Você não, né? Todos nós. Show de bola. Dependendo do jeito que você instalou aí, ele vai criar a branch padrão com o nome de master. A minha já está para o jeito mais moderno, que é utilizado pelo GitHub, que é a main. E aí, por que eles mudaram, né? Por que não usa mais o master? Porque master em inglês remete ao tempo da escravidão, né? O master era o senhor do escravo ali. Então, para não trazer essa história de volta, eles mudaram a branch em main. Mas o que é branch? Não preocupa nisso agora, a gente vê isso daqui a pouco. Estou me adiantando, me desculpe. Beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou dar aqui um git status e ele me mostra em vermelho o que eu não salvei para dentro do Git, ou seja, o que o Git ainda não está acompanhando. Só depois que eu salvo esse arquivo para o Git, ou dentro da ferramenta Git, que ele começa a acompanhar esse versionamento disso para mim. Vamos fazer isso. Eu preciso de dar um git add e passar o nome do arquivo. No nosso caso aqui o index.md. Eu estou usando o tab para me ajudar. Enter. E se eu der um git status de novo, ele está verdinho. O que isso significa? O vermelhinho significa que teve uma mudança e você ainda não pode fazer o commit, que é o equivalente ao salvar para o Git. E o verdinho significa, já estou prontinho para salvar. Beleza? Então, no nosso caso aqui, o nosso arquivo está prontinho para salvar. Tecnicamente, significa que você colocou aquele arquivo no ambiente de stage do Git. Por isso que ele fala aqui, se você der um git remove cached e o nome do arquivo, você tira ele da stage. Vamos agora então fazer o commit. Git commit -m, que é a mensagem que você vai passar, porque em cima dessa mensagem você consegue mais facilmente voltar no tempo. Eu vou pôr aqui commit inicial. Em geral, o primeiro commit não é obrigatório, mas a gente chama de commit inicial. E aí, ele salvou o meu arquivo dentro do Git. Ctrl L para limpar. Se eu der um git status, não vai ter nada, porque eu já salvei aquela mudança, né? Vamos criar ali aquela pasta. Eu quero dar o exemplo de conseguir apagar e voltar no tempo, né? Vou criar a pasta teste e eu vou pôr um arquivo dentro da pasta teste, que também vai chamar teste.md. Então, se eu der um git status agora, ele me fala que tem alguma coisa não traqueada, né, não acompanhada pelo Git na pasta teste. Eu vou dar um git add
Eu posso passar o nome da pasta ou o pontinho, que significa tudo que está ali de mudança. Muito cuidado para usar esse pontinho. Git status de novo. E aí ele me fala que o meu arquivo teste.md, que está dentro da pasta teste, está na staging. Git commit -m. Adiciona arquivo teste.md. Vou botar que ele está dentro aqui da pasta teste. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha tela. Ok. Não ficou tão ruim ali. Comitei, vou aumentar de novo. Ctrl L para limpar. Eu vou construindo uma árvore, um histórico das coisas que eu estou fazendo. Onde que eu acesso esse histórico? Aquele comando ali, ó, git log. Então significa que neste momento aqui o meu projeto era 1, neste outro o meu projeto já era outro. Vamos ver? Se eu entrar aqui agora, eu estou sempre nesse último commit, tá? Então aqui ele está falando, ó, que a cabeça do meu projeto, né, o head, tá aqui, tá na main. Se eu abro aqui, ó, no meu VS Code, eu vejo que eu tenho a pastinha teste. E dentro da pastinha teste, um arquivo teste. Show de bola. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ls-la, eu vejo a mesma coisa, né? Eu tenho um arquivo index, uma pasta teste. Se eu der um ls-la dentro da pasta teste, eu também posso fazer isso. Ele vai me falar que ali dentro tem um arquivo teste. Tudo teste, né? Os nomes mais ruins que eu estou arrumando. Falando igual maritaca aqui, deixa eu tomar um copo d'água. Mas, veja bem, Ctrl L. Vamos usar o remove aqui de novo. Remove, RF, e aí eu pego e removo a pasta teste. Se você vier aqui no VS Code, já não tem essa pasta lá. Nó, e agora? Deletei errado. Não vai para lixeira, né? Pelo que você falou. Show. Como é que eu volto? Como é que eu pego isso aí de volta? Git status. Ele me fala, ó, a pasta está deletada. Tem duas maneiras. Se você ainda não comitou aquela... Eu ia falar uma palavra feia, digamos assim. Vamos falar aquela coisa errada que você fez. Basta dar um git restore, passando o nome do arquivo. E aí, magicamente, ls-la, a pasta volta. Ou seja, eu dou um restore, né, que é restaurar aquilo que ainda não foi comitado. Perfeito. E se você ainda tivesse comitado, né? Vamos rodar aqui o remove novamente. Git status, deletou. Git add pontinho. Git commit -m, deletando a vamos pôr delete, né? A pasta teste. Show de bola. Se eu vier aqui no meu projeto, a pasta não está lá mais e o git status não me mostra mais nada porque eu já comitei. Só que eu quero a pasta de volta. Como é que eu faço? Eu volto no tempo. E para voltar no tempo eu preciso de ter o número daquele commit, que era o número que identifica o meu projeto naquele exato momento. Onde que eu tenho isso? No log. Então ele me fala o seguinte, ó, seu projeto começou assim. Neste momento, o ID do projeto naquele momento era esse. Depois você mudou, o ID passou a ser esse. E agora, aonde que estamos hoje, neste exato momento, o ID dele é esse. Então, se eu quero voltar aqui aonde existia a pasta teste, eu vou pegar esse código aqui, Ctrl Shift C, eu acredito que o Git Bash no Windows também funciona assim, ou botão direito copia, Git checkout, ou seja, eu estou saindo da onde eu estou para voltar no tempo, né? Eu estou entrando dentro do DeLorean, de volta para o futuro. E aí, ó, ele me dá uma mensagem aqui que depois, com o tempo, você lê, mas ele me fala que está aqui nesta posição. O que que acontece? Olha quem está aqui de volta, minha pastinha teste. Se eu der um git checkout main, que é onde a
posição mais atual do meu projeto, a pastinha foi embora. Ah, Gabriel, mas então como é que eu persisto, já que eu quero voltar e pôr a pastinha aqui? É um assunto um pouquinho mais complexo, não é tema aqui da nossa aula, mas se você quiser saber, põe aí nos comentários que eu te respondo. Estamos aqui para te responder esse tipo de coisa. Você veja que como eu excluí o index, né? Ele coloca, o VS Code coloca ali em vermelho e um sublinhado nele, né? Vou fechar ela aqui, ó. Beleza. Vamos seguir, porque eu já mostrei todos os comandos, né? O git init, para você iniciar o git na sua pasta, o status para te mostrar se tem alguma coisa para commitar. Detalhe que por enquanto a gente só commitou coisas que foram adicionadas, né? Eu posso commitar também coisas que foram modificadas, ó. Acrescentei alguma coisa aqui. Então se eu der um git status aqui, ó, ele me fala que tem uma modificação. Não tem um comando ali, ó, mas esse comando é muito útil. Se eu der um git diff, ele me fala, ó, em verdinho ali, que tem uma linha a mais, que você acrescentou alguma coisa aqui. Isso é bom para você ver o diff, a diferença entre antes da mudança e depois da mudança. Repara que o git status tá te falando ali, ó, change not staged for commit, ou seja, você mudou alguma coisa lá, campeão. Mete na stage com o git add, posso usar o pontinho aqui, mete na staging e depois comita. -m, melhora arquivo index.md. Comitei, git log, meu histórico vai só subindo. Por que eu tenho que escrever uma mensagem de commit que tenha significado, né? Meaningful message. Porque ela vai te ajudar a voltar no tempo. Então, você vai voltar especificamente no tempo e aí para saber qual que é o tempo, aquele que você quer, lendo a mensagem, vai te ajudar, tá bom? Então, se você fizer um commit, mais uma linha, que é uma mudança aqui, git status está em vermelhinho, git diff, ele te mostra que tem uma linha acrescentada, mais uma linha, criatividade zero aqui da pessoa que vos fala, ok. Até me perdi. Onde é que eu estava? Ah, beleza. Mensagem que tenha significado. Se você adiciona e comita mudança, git log, o que você vai saber disso no futuro, velho? Né? Isso não fala nada com nada. Então faça um favor para você mesmo. Escreva mensagens que tenham significado. Beleza? Usem sempre o verbo melhora, deleta, adiciona, porque ele mostra a ação que você fez. É o padrão que a gente pede aí na hora de você fazer o seu commit. Tudo bem, eu tenho um repositório Git, ele está na minha máquina, eu quero usar o GitHub, que é levar esse repositório para a nuvem, né? Para o serviço de hospedagem de código, para o GitHub. O que eu posso fazer? Eu posso criar um repositório lá no GitHub. Então, vamos entrar aqui no Me Adapt. Não é esse, porque esse é o nosso site, é na organização. E aí eu vou criar aqui, ó, repositórios. Vou criar um novo repositório aqui. Vou chamar ele o mesmo nome que eu estou usando. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou deixar ele público. Se for privado, só quem está dentro daquela organização, no caso eu e Rayane. E não vou adicionar nada, porque já tem arquivos ali. E vou criar esse repositório. Ou seja, eu já criei aqui, ó,
aonde que eu vou guardar o meu código. Como que eu vou fazer a sincronização das duas coisas? Eu faço git init, que a gente já viu. Ele pede para adicionar um readme aqui. Vamos adicionar? Ele usa o comando git add. Na verdade, eu vou adicionar aqui no braço, ó, touch readme.md. Se você sabe para que serve o readme, coloca aí nos comentários. Muito para casa que vocês vão ter, né? Vou entrar aqui de novo, ó, Ctrl P readme. Este é o nosso super readme TMD. Aqui vão informações gerais do projeto. Beleza. Vou fazer o que ele está sugerindo ali, ó. Git status para você ver que só tem uma mudança, que é a criação do readme, git add, git commit "-m", cria arquivo readme. Opa, tudo errado, md. Git log, você vai vendo que meu histórico de commit já cresceu tanto que ele nem cabe na tela, e aí eu tenho que setinha para baixo até ele finalizar. Beleza. Fiz isso, então eu já tenho aqui os meus commits, Ctrl L para limpar. Ele me pede para mudar o nome da branch para main. Lembra que eu expliquei que em alguns casos, dependendo da configuração e da sua instalação, ele vai chamar essa branch de master, e a gente não quer isso porque a gente não quer lembrar do tempo da escravidão. Então, se no seu caso você precisa, e é uma sugestão, tá? Você não precisa necessariamente mudar, mas aqui ele te dá o comando para mudar. E aqui que é a sincronização, ó, é onde a gente vai acrescentar neste repositório o que ele chama de remote. Cegamente copia e cola o código que está aqui, joga no seu terminal e dá um enter. Se você digitar um git remote -v, ele te mostra que localmente o seu repositório está ligado com o repositório que foi criado no GitHub. Beleza? E aí que vem a parte final, que é mandar, de fato, o seu código da sua máquina para o GitHub com o git push -1 origin main. Esse -1 nem precisava. Eu cadastrei um remote HTTPS. Beleza. Vou pôr aqui meu... Ele vai pedir minha senha. Não tem problema você digitar, porque ela não vai aparecer, ó. Então, você está digitando a senha, ele está com o cursor ali, não, isso está certo, tá? Não tenha medo. Authentication fail, é porque eu preciso de pôr o remote aqui. Vou tirar esse remote aqui, eu precisava de pôr o SSH. No seu caso, ele vai te pedir para fazer autenticação, vai abrir o navegador, vai dar certo. Se não der, como sempre, comentários. Git remote remove origin, eu vou tirar o remote que eu criei, remote -v já não tem mais, mudei aqui para o SSH, só copio e colo, voltei com o remote, ó, -v, agora sim git push origin main, não vou botar a flag -u, também não vou te contar o que é a flag -u, se você quiser saber, faça uma pesquisa, porque a partir de hoje a sua vida é pesquisar esse tipo de coisa no Google. E se você for bonzinho, coloca aí nos comentários também, né? Beleza, já mandei aqui o código, ó, ele já está no GitHub. Show de bola. Qualquer pessoa que está no mundo pode usar o seu código ou o seu texto, porque esse repositório está público. Se você não quer que isso aconteça, lá na hora da criação ou aqui nas settings, você pode mudar a visibilidade do seu repositório, não é o nosso caso. Bom, já te ensinei um monte de coisa, mas ainda está faltando o comando clone, que é onde que eu quero chegar com o repositório que vai fazer as apresentações. Porque a gente já viu o git pull e o git... A gente só viu o git push, né? Não vimos o git pull ainda. O que é o pull? O push você está empurrando o seu código lá para o GitHub. O pull você vai trazer código do GitHub. Então imagina que eu estou trabalhando em equipe, tá eu e Ryan trabalhando.
Eu faço uma coisa, mando para o GitHub. Ela pega essa coisa via pull, traz para a máquina dela, ou seja, ela atualiza a máquina dela com a versão mais atual daquilo que eu fiz e faz o trabalho dela e dá o push. Então é essa brincadeira, né, de empurrar o que eu fiz para o GitHub e trazer e puxar o que o colega fez. E assim eu sempre mantenho a minha máquina atualizada. Dentro disso que eu falei, por óbvio, antes de trabalhar, eu dou um git pull, porque aí eu trabalho sempre com a versão mais atual do repositório. Beleza? Vamos praticar? Eu vou entrar aqui no GitHub, ó. A gente consegue editar esse... Não é o ideal, tá? Mas eu vou fazer só para mostrar. Eu consigo editar o readme por aqui, ó. E aí eu vou colocar... Gabriel editou este arquivo via interface gráfica do GitHub. Eu vou vou commitar, ele me dá a mesma opção, ó, ele fala update readme, fazendo teste de pull. Ele vai criar aqui, ó, no histórico de commit do repositório online, que fica disponível aqui, ele bota aqui todos os meus commits, né? Esse é o git log do GitHub, e você perceba, se reparar o git log da minha máquina, que até eu criar arquivo readme.md, tá igual, ali no GitHub eu tenho um commit a mais, e é exatamente por isso que eu faço o quê? Um git pull origin main. O origin é o apelido do GitHub, né? Então eu estou falando, traz para mim tudo que está lá no GitHub na branch main. E no futuro a gente vai detalhar melhor o que é uma branch. Ele me fala aqui, ó, que eu tive uma mudança no readme e que eu acrescentei uma linha nesse readme. Poxa vida, quase 1 hora de vídeo, fizemos coisa pra caramba. Já vimos aqui coisa que muita gente não vê e demora a aprender. A gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, acho que até mais alguns, 20 comandos, né, por aí. E você tem que praticar. Não adianta só ver ou fazer. Se você não fizer, você não vai aprender. É igual andar de bicicleta, eu sempre falo isso. Você não aprendeu a andar de bicicleta vendo um vídeo. Você montou nela, tomou uns tombos e aí você aprendeu. Aqui é a mesma coisa. Bom demais, vamos ver o que está nos reservando aqui. Nós vamos aprender Markdown. Mas eu estou achando que esse vídeo está muito longo. Então, portanto, eu vou parar ele aqui e vou fazer essa divisão, né? Essa parte aqui é a mais importante. Então você tem que voltar para aprender o Markdown. Se você quiser não pegar nada de tudo que eu falei e aprender só o Markdown, é o mais importante. Então por isso fica a dica de voltar para ver esse vídeo na próxima semana. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Não deixe de visitar o nosso blog meadapte.com.